Olá a todos, bom dia, a gente vai aqui fazer mais um vídeo agora. Vamos ler o Evangelho de São João, capítulo 11, verso de número 26. Como Jesus pôde dizer que nunca morreremos, se a Bíblia declara que todos um dia morreremos? É certo que nessa vida a única certeza que nós temos é que nós vamos partir dessa vida, vamos morrer. Mas como isso se Jesus disse que ninguém ia morrer? Bom, nós temos aqui um problema aqui que Deus mesmo disse a Adão: no dia em que dela comerdes o fruto, certamente morrerás. Está em Gênesis capítulo 2, verso de número 17. E Paulo reafirmou isso, declarando que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Isso está na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso de número 12. Mas Jesus parece contradizer isso quando afirmou que todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Está no Evangelho de São João, capítulo 11, verso de número 26. Então aqui fica meio que esquisito. Jesus disse que nós, não vamos morrer. E Deus disse que no dia que do fruto, no dia que dela comeres do fruto, certamente morrerás. E Paulo vem dizendo que o pecado entrou no mundo, então todo mundo está condenado à morte. Então Paulo diz que todo mundo está condenado à morte porque o pecado entrou no mundo. Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida, que ninguém iria morrer. E Deus falou que a gente ia morrer. Então, quem é que está falando a verdade? Quem é que está dizendo mentira? Aonde está a contradição? Bom, antes de mais nada, mesmo tomando literalmente o que Jesus disse, ele não estava afirmando que os crentes não morreriam. De fato, ele declarou no versículo precedente: ainda que morra, viverá. Morrer o quê? Espiritualmente e não fisicamente. Ou, ainda que morra fisicamente, viverá eternamente. O espírito é imortal. Em outras palavras, Jesus declarou que por ser ele a ressurreição e a vida, no verso de número 25, ele ressuscitaria para uma vida eterna para aqueles que nele crescem. Isso está no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Vamos dar uma olhadinha nesse texto aí? Então, aqui nós temos o texto aqui, então, agora, da carta do apóstolo São Paulo, ok? Aqui, ó. Aqui é João, desculpa, capítulo 5, verso 28 ao 29, que é dentro do mesmo conceito do que ele está falando. Ele diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Tá? Não vos maravilheis disso, verso 28, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro, ou seja, ele está falando realmente de morte física, tá bom? Agora presta bem atenção no que o outro contexto está dizendo aqui. Olha só, hein? Então, além disso, Jesus poderia estar falando acerca da vida espiritual e da morte espiritual. Nesse sentido, aqueles que nele creem terão uma vida espiritual. Assim como está no Evangelho de São João, capítulo 3, do verso 16 ao verso de número 36. Vamos ver o que ele está dizendo lá. Então, nós temos aqui um texto aqui bem conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é João 3,16. E nós temos aqui também, tá, o verso de número 36. Olha o que ele diz aqui, ó. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Então, o texto está bem claro em dizer que aqueles que vão estar com Cristo é aqueles que são fiéis a Ele e que confiam na sua palavra. Aqueles que não são fiéis a Ele, infelizmente, então, vão ver essa morte. E essa morte que nós estamos falando, tanto é a morte física quanto a morte espiritual também. Tá ok? Agora vamos continuar e vamos entender o que o texto realmente está querendo dizer aqui.
Nesse sentido, aqueles que nele creem terão a vida espiritual. Mas mesmo vindo a experimentar a morte física, pois aqueles que nasceram uma vez só morrerão duas vezes, uma vez fisicamente e outra vez na segunda morte, a separação final de Deus. Mas aqueles que nasceram duas vezes morrerão apenas uma vez fisicamente, mas viverão com Deus para todo o sempre. Então, aonde é essa segunda morte ali então? Vamos ver o que diz Apocalipse capítulo 20, verso de número 14. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 20, verso de número 14. Uma coisa bem interessante aqui. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aproveitando aqui que a palavra Hades aqui é mundo dos mortos, tá? Não é inferno. Porque senão o inferno será lançado dentro do inferno. Não tem como. Então aqui ele está falando de morte física. Que a morte física, então, ela não terá mais domínio, porque Deus agora tem o domínio sobre a vida e sobre a morte. Tá bom? Então a morte e o mundo dos mortos vão deixar de existir e serão então lançados no lago de fogo, ok? E essa separação de Deus vê exatamente dessa questão aqui, ó, tá? A separação final de Deus, mas aqueles que nasceram duas vezes morrerão apenas uma vez fisicamente, mas viverão com Deus para sempre. Isso está no Evangelho de São João, capítulo 3, do verso de número 3 ao verso de número 7. Tá? Então vamos ver o que ele está falando lá. Olha que coisa interessante que ele está falando aqui no Evangelho de São João, capítulo 3, do verso 3 ao verso de número 7. Presta atenção. Olha que coisa interessante. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso aqui ele está falando para Nicodemos. Já que Nicodemos tinha perguntado a Deus como é que ele herdaria o reino de Deus. E ele disse simplesmente assim, Jesus respondendo para ele: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então ele falou: como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Então essa mudança aqui, ele está falando da mudança espiritual, tá? Presta bem atenção. Jesus lhe respondeu e lhe disse: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Por acaso pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Jesus lhe respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ele está falando aqui da questão de mudança psicológica, tá? Ele não está dizendo que você aceitou Jesus e agora você não tem mais pecado. Você continua com pecado. Não adianta você ser batizado, dizer que enterrou o velho homem, porque o velho homem continua dentro de você ainda. Então você tem que mudar aqui, a sua mente. Por isso que ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Ele está falando de mudança espiritual. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito. Ou seja, você não fica espantado porque eu estou dizendo para você, é necessário nascer de novo? Então, prestou bem atenção no que o texto explicitamente está dizendo? Então, temos que entender ali que a morte, ela é espiritual. Física, todos nós sabemos que morreremos um dia, entendeu? Então, essa que é a diferença dessa questão. Então, como Jesus pôde dizer que nunca morreremos, se a Bíblia declara que todos um dia morreremos? Existe a morte espiritual, tá? E existe a morte física ali. Quando Jesus diz que é bom nascer de novo, nascer da água e do Espírito, ele está se referindo-se ali, então, à mente humana, nascer daqui. Quando Jesus disse, e que Paulo diz, que todos nós morreremos, e quando ele diz para Adão que Adão e Eva, se de comesse do fruto também ele ia morrer, ele está falando exatamente dessa questão de morte física. E eles morreram exatamente ali. Tá bom? Então o texto e o contexto estão totalmente corretos ali e não tem contradição nenhuma. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Muito obrigado pela sua atenção. E nos vemos então na próxima aula, ao qual farei mais alguns vídeos desses sobre apologética do Novo Testamento.